Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Infracerta e hoje a gente vai conferir como é que está a nova versão do Zenuni, o Zenuni 7.0, que vem com uma interface gráfica renovada e também algumas funcionalidades adicionais já embutidas. Então, eu já estou aqui na tela de login do atendente, a gente ainda continua com aquela ideia de tela de atendente e tela de cliente, não mudou nada com relação a isso. A estrutura aqui da tela de login não mudou muita coisa, a gente vai poder colocar a nossa logo personalizada aqui na entrada. Tem o botão aqui, os campos de usuário sem o botão de login. Tem aqui um link para esquecer a senha, caso você tenha esquecido. E também aqui embaixo um rodapé, né, do Zenuni, né, dos desenvolvedores. Então a estrutura aqui não mudou nada. Vamos clicar aqui em login. E aí a gente já nota que a interface agora está um pouco mais renovada, está um pouco mais modernizada, né, se é que dá para dizer isso. Aonde você tinha antes no Zenuni, nas versões anteriores, no OTRS, né, você tinha aqui do lado esquerdo a sua foto, né, a foto as opções do usuário, né, ela foi migrada agora para aqui para o lado direito. Né, então a gente tem aqui no lado direito onde você pode mudar aqui as suas preferências pessoais. Aqui também tem um sininho que ele vai ser utilizado quando você tiver alguma notificação, alguma coisa que for importante para você saber. Então ele vai ser utilizado aqui. Esse sininho você vai ver que vai ter uma sinalização aqui de uma mensagem nova. Tá? E aí, o que aconteceu? Com essa mudança aqui, essa barra essa barra de menu, né, ela ficou um pouquinho mais baixinha, né? Ela ficou um pouquinho mais fina, né? Eu gostei particularmente, mas você pode ver que com relação à estrutura do painel não mudou muita coisa, né? A gente tem aqui, continua tendo os widgets, esses widgets eles continuam sendo personalizáveis aqui no sentido de que eu posso mudar o posicionamento deles, eu posso de repente fazer filtros aqui, adicionar colunas, igual tinha antes no OTRS, no Zenuni mais antigo. Mas a novidade aqui também são esses filtros aqui, ó, tá vendo? A gente tem alguns filtros que podem tirar os demais campos e deixar só aquele que te interessa. Por exemplo, aqui nos chamados novos, eu posso clicar aqui, ele vai mostrar só o widget chamado dos novos, né? E aí o que isso ajuda? Ajuda no sentido de que, por exemplo, se você tem 30 chamados novos, aqui você não vai conseguir ver. Se você clicar em chamados novos, ele vai mostrar aqui todos os 30 nessa mesma tela. Então isso é uma coisa interessante. Tá? No mais, a parte aqui você pode ver que parte de painel, clientes, né, chamados, relatórios e administração, ela está igualzinha, né? Não tem muita mudança. Tem agora uma lupinha aqui que é para fazer a busca, também aquele padrão que a gente tinha anteriormente de criar modelos de busca também está igualzinho, não mudou nada. E aí também tem uma coisa aqui que provavelmente alguns de vocês podem estar sentindo falta, são aqueles botões de atalho rápido. Né? Então o que aconteceu? Tá vendo esse botãozinho aqui no meio? Ó? Se você clicar nele, ele vai aparecer aqui as visões personalizadas e também aqui as visões, aqui, ó, os botões rápidos de visão. Então a gente tem visão de fila, visão de estado e visão de escalação, além das ações aqui de criar um chamado via e-mail e criar um chamado via fone, nesses dois cantinhos aqui. Mas se eu não utilizo isso daqui, eu posso simplesmente esconder aqui e ele não vai aparecer para mim. Então eu vou ganhar espaço de tela aqui. Tá? A parte de configurações do painel continua a mesma, eu posso vir aqui e tirar ou adicionar widgets sem nenhuma diferença. A parte aqui de estatísticas também não mudou muita coisa. Então a gente pode notar que estruturalmente ele está igual. E como a ideia não é assustar os usuários antigos, né? Então os desenvolvedores eles não fizeram uma mudança muito drástica na interface, porque isso pode afastar os usuários atuais, né? E também, enfim, as pessoas podem ficar com medo de atualizar para a versão mais nova por conta disso. E aí vamos seguindo aqui, a parte de clientes aqui também não mudou nada, a parte de chamados tem algumas coisas interessantes. Se a gente for aqui em novo chamado via fone, a gente pode ver que mudou um pouquinho a forma de apresentar as informações de chamado para você criar um chamado, e agora a gente tem 3 colunas aqui, elas podem ser
podem ser mais dados aqui, né? Conforme você vai adicionando mais dados, por exemplo, campos dinâmicos, né? Ou serviços, né? Eles vão aparecer mais aqui embaixo. Mas estruturalmente é a mesma coisa. A gente tem a seleção aqui de cliente, a gente tem a seleção de fila, de estado de chamado, de prioridade. Aqui a gente vai poder botar o assunto, o texto, os anexos também, que continuam funcionando aqui, clicando no botão ou arrastando o arquivo para esse quadrado aqui, né? E a parte de unidade de tempo. E aqui no canto, o botão de criar. Então, ficou moderno. Eu particularmente gosto mais assim do que aquela opção que a gente tinha de ter todas as opções, né? Uma embaixo da outra. Ficava meio maçante, assim, dava uma impressão de que era maçante. Muita informação num lugar só. E aqui me parece que ficou um pouco mais simplificado. Eu particularmente gostei. E aí a gente vendo aqui nas visões, né, vamos pegar aqui uma visão de estado, por exemplo, a gente vê também que estruturalmente está igual, só que está um pouco mais moderno. Uma coisa que a gente pode notar aqui é que agora o estado aqui, o novo, aberto, fechado com sucesso e tudo mais, ele agora tem cores diferentes. Então você consegue distinguir rapidamente aqui na visão de estado se ele está novo, se ele está aberto, se ele está pendente, enfim, você consegue rapidamente visualizar só pelo botãozinho aqui. E as prioridades também, aqui acho que não dá de ver, deixa eu tentar mudar uma prioridade aqui só para a gente ver se aparece. Eu vou colocar uma prioridade um pouco mais alta, só para a gente ver como que a cor muda ali, porque a cor padrão, acho que se eu não me engano é cinza. Então, daí quando você muda a prioridade, ele vai mudar aqui essa linha aqui, né, essa bolinha aqui, não é uma bolinha, né, é uma linha mais grossa, ele fica vermelho, então você consegue identificar rapidamente, visualmente, quais chamados que estão com prioridade mais alta ou mais baixa. Então é um negócio que eu achei legal também, tá um pouco mais moderno. Vamos entrar aqui no chamado para a gente ver a estrutura também aqui igualzinho, não tem nada diferente. Talvez uma novidade, uma coisa que eu acho que muitos que estão com a versão do OTRS ou com a do Zenuni mais antigas, eles não têm a questão de menções, então você consegue mencionar pessoas aqui dentro também, elas vão aparecer aqui. Mas no geral, teve uma mudança aqui, basicamente mudança gráfica, não teve nada de estrutural. Continua a parte aqui de respostas, posso encaminhar, devolver, dividir, colocar como pendente, fechar, mover para outras filas, basicamente a mesma coisa. Tá? E aí voltando aqui para a visão de estados, continua também aquela ideia de visões aqui, né, dos tamanhos, né, médio, pequeno e grande, para eu poder visualizar os chamados. Eu particularmente prefiro essa visão small, que daí eu consigo ver mais chamados numa linha, na mesma tela. Eu acho que é mais interessante. E aí, no mais, os relatórios não teve nenhuma mudança. Administração, agora, eu particularmente eu acho que essa está muito repetitivo, né? Não tem uma mudança aqui de cores ou alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que dá para trabalhar bem aqui, por exemplo, utilizando os favoritos, né? Que também continua funcionando, porque, por exemplo, se eu clicar aqui, habilitar esse favoritos, eu vou ter aqui, ó, parte de serviço, eu vou ter que já ali como favorito, eu consigo acessar rapidamente. Então, eu consigo fazer isso. Se eu digitar aqui nos filtros também, né, quiser saber aqui sobre anexos, eu vou ter aqui os anexos. Então, acho que também dá para trabalhar bem. Mas, no máximo, não teve muita diferença, assim, no mais, né, não teve nenhuma diferença da versão mais antiga do Zenuni e do OTRS. Tá basicamente a mesma coisa. Um detalhezinho que eu achei interessante é a parte aqui de eventos de sistema. Eu consigo limpar os logs, então se eu tiver algum log eu consigo limpar aqui. E um outro detalhe também que eu achei bem legal deixa eu ver aqui, por exemplo, deixa eu ver na parte de estados. Legal, então aqui nos estados, aqui também eu vou poder mudar a cor, né? Eu posso personalizar a cor que eu quero de cada estado. E tem uma coisa interessante aqui que é, por exemplo, se eu pegar um estado e invalidar ele, eu tenho um botão aqui de Show Valid. Então, o que acontece? Tem coisas no OTRS, no Zenuni, que você não consegue
remover, você tem que invalidar, né? Isso para preservar aí toda a cadeia de histórico, links e tudo mais. Então, aqui quando você tem, por exemplo, várias filas ou vários estados ou vários usuários que de repente você não quer que eles apareçam, você coloca eles como show invalid aqui, né? Show valid, desculpa. E aí eles vão aparecer somente os que estão válidos, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui. Não tenho certeza se vai dar, mas deixa eu ver aqui se eu consigo invalidar esse cara aqui. Consigo. Ó, então ele está aqui embaixo, ele está como inválido, mas aí ele está junto com todos os outros chamados que são válidos. Então eu posso clicar aqui em Show Valid, ele simplesmente desaparece. Ele vai mostrar só os que têm validade para mim. Então isso é uma coisa que eu achei bem legal e que é uma forma de, entre aspas, resolver aquela questão de que às vezes você tem um monte de itens invalidados porque você não pode apagar, né? Então acho que é bem legal essa parte aqui, tá? E essa aqui é a visão de administrador / atendente, né? Então, no geral eu achei bem legal, assim, eu acho que tá encaminhando, né? Porque a gente ficou tanto tempo com uma interface, vamos dizer assim, bem velha, né? Bem ultrapassada. E eu acho que esse é um passo importante aí para que no futuro ela vá se modernizar ainda mais, tá? E aí agora a gente vai dar uma olhada na interface do cliente, porque a interface do cliente também teve algumas mudanças. Então essa aqui é a interface do cliente, pode ver que ela está bem parecida agora com a interface do atendente, com exceção aqui da parte do registro, né? Ele tem uma opção aqui para você se registrar. Deixa eu entrar aqui no sistema. Ele vai ficar ele é bem parecido, tá? Estruturalmente, ou seja, a gente tem o botão aqui, se você não tem ticket, você vai pedir para você criar um chamado. Eu vou clicar aqui. A estrutura aqui também ficou bem parecida. Tem até um erro aqui, né? Eu acho que é um erro de CSS, porque ele tá... o botão de enviar tá meio pro lado. Acho que talvez ele teria que estar aqui na esquerda ou na direita ou no meio, não sei. Mas essa parte, essa posição que ficou meio estranha. Eu posso aqui selecionar minha fila. Eu posso colocar aqui o chamado o assunto, né, que eu quero tratar, e posso colocar prioridade. Obviamente, o cliente ele é limitado de ver algumas coisas, a gente pode adicionar mais ou retirar mais, normal, como já dava para fazer nas outras versões. E eu vou enviar aqui. Quando eu enviar, o chamado vai ficar aqui em meus chamados. O cliente consegue, né, buscar chamados, igual ele fazia na outra versão, normalmente. E aqui no meus chamados eu tenho aqui o estado, posso acessar aqui. E agora eu acho que a parte de visualização fica um pouco melhor, vamos dizer assim, no sentido de que cada iteração aqui vai ser como se fosse um novo quadrado aqui, né? Então eu acho que está um pouquinho melhor, né, essa parte do cliente. Mas no geral ela é bem simples, né? Continua aqui no canto as preferências pessoais, contendo as mesmas informações que a gente tinha anteriormente, né? Agora a gente tem um botão aqui de criar ticket. Aqui em cima a gente consegue trocar o nome do sistema, né? Se a gente quiser colocar aqui o Helpdesk empresa X, a gente consegue. A logomarca aqui também a gente consegue colocar uma logomarca personalizada. A parte aqui do Powered by Zenoni aqui embaixo, o rodapé, a gente também consegue tirar. E então assim, ficou uma interface um pouco mais moderna, mas a ideia de ser simples e de ser fácil para o cliente poder manipular também continua. Acredito que foi uma boa decisão e a interface está bem interessante. Então a interface do cliente aqui também não tem muitos detalhes para a gente poder se aprofundar aqui, né? Então basicamente é essa interface que a gente tem para o cliente. Bom, acho que era isso que eu tinha para mostrar. Essa versão, na minha opinião, ela está ficando muito legal. Acho que vale a pena vocês testarem e verificar, né, como é que ela tá sendo desenvolvida. Acho que a cada 2 ou 3 semanas está saindo uma versão nova, já com algumas correções e tudo mais. Se você tem uma versão já do OTRS ou do Zenoni mais antiga, eu já recomendo de repente começar a pensar em planejar e em atualizar essa versão, porque realmente ela está ficando muito boa, tá?
E se você não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.